Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol do meio-dia batia forte na base militar enquanto o general Marcus Thompson, com seu distintivo de 4 estrelas brilhando intensamente em seu uniforme impecável, atravessava o estacionamento em direção ao seu escritório. Seu andar, firme e seguro, refletia anos de disciplina e comando. Ele acenou com a cabeça para alguns oficiais, absorto nas anotações em seu tablet. De repente, luzes piscantes brilharam atrás dele. Antes que pudesse compreender, 2 policiais municipais o cercaram. "Senhor, o senhor está preso", ordenou um deles, em tom áspero e condescendente. Marcus, surpreso, ergueu as mãos calmamente. "Com base em quê?" "Sou o general Marcus Thompson, do Exército dos Estados Unidos." O policial zombou, ignorando deliberadamente suas palavras. "Sabe o que é isso? Respeito tem que ser conquistado." Apesar de sua patente insígnia, o general foi algemado e levado até a viatura policial. Os transeuntes murmuravam, alguns em choque, outros segurando seus celulares para filmar. Marcus permaneceu calmo, mas sua raiva interior fervilhava. Ele sabia que aquele tratamento não tinha nada a ver com a lei. Dentro do veículo, ele pegou seu telefone seguro. Um único toque e uma voz autoritária atendeu do outro lado da linha. "Aqui é o Pentágono." Momentos depois, a tensão na viatura aumentou. Os policiais, percebendo de repente o erro monumental que haviam acabado de cometer, trocaram olhares de pânico. O general Thompson, ainda calmo, disse lentamente: "Vocês vão se arrepender de ignorar a patente e a responsabilidade." Em questão de minutos, o que parecia uma prisão de rotina se transformou em uma tempestade administrativa e jurídica que abalaria todo o departamento de polícia. O general Marcus Thompson passará a vida comandando com rigor e respeito, mas nada o preparara para ser preso em plena luz do dia, diante de civis e colegas. As algemas apertando seus pulsos só fortaleceram sua determinação. Dentro da viatura policial, o silêncio era pesado. Os 2 policiais, visivelmente desconfortáveis, trocaram olhares furtivos. Um deles tentou fazer um comentário. Nós não sabíamos que..." Marcus o interrompeu abruptamente com a voz fria e firme. "Não diga nada. Você violou o protocolo mais básico. Você me julgou antes mesmo de saber quem eu era." O policial franziu a testa. "Mas você é." "Sou o general Marcus Thompson, 4 estrelas, comandante das Forças Orientais. E você acabou de cometer um erro que terá consequências." Marcus então pegou seu telefone seguro. Com o simples toque de um botão, uma linha direta com o Pentágono se abriu. "Aqui é Thompson", disse ele calmamente. "Preciso de assistência imediata." Atrás dele, os policiais empalideceram. Perceberam que o que pensavam ser uma prisão inofensiva estava prestes a se transformar em uma catástrofe para eles. O general, sempre calmo, sentiu a raiva aumentar, mas controlou o tom. Cada palavra era calculada, cada gesto preciso. Ele sabia que sua resposta não seria física, mas administrativa e legal. A justiça desta vez seria implacável. Lá fora, os transeuntes continuavam a filmar. As câmeras contariam uma versão muito diferente da história que a polícia queria esconder. E Marcus já sabia que esses vídeos se tornariam provas irrefutáveis. Quando o carro parou em frente à delegacia, Marcus sentou-se ereto no banco com o olhar afiado, pronto para transformar essa humilhação em uma lição memorável para aqueles que achavam que poderiam intimidar um general negro nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Assim que Marcus chegou à delegacia, foi levado para uma sala de espera isolada. Os policiais responsáveis por sua prisão tentaram justificar suas ações, mas o nervosismo deles revelava pânico. Marcus sentou-se ereto, com os olhos fixos na porta. Sabia que cada segundo contava. Então, pegou novamente o telefone seguro e ligou para seu assistente no Pentágono. "Aqui é Thompson", disse ele calmamente. "Prepare o relatório completo do incidente para o meu gabinete e avise o inspetor-geral de polícia imediatamente." Poucos momentos depois, a sala se encheu de um murmúrio de surpresa. Um dos policiais, trêmulo, sussurrou: É o general Thompson." Marcus levantou-se lentamente, seu olhar percorrendo a sala frio e implacável. "Quero cada detalhe desta prisão ilegal registrado. Cada câmera de vigilância, cada testemunha. Você responderá por suas ações perante seus superiores e o público." O telefone tocou novamente. Era um oficial sênior do Pentágono. Em menos de 5 minutos, Marcus havia acionado uma cadeia de comando administrativa e judicial que os colocaria em uma situação difícil. Os policiais perceberam que não tinham controle.
No corredor, os policiais que testemunharam a prisão começaram a cochichar entre si. A notícia do incidente se espalhava rapidamente pela delegacia. Marcos sabia que a opinião pública estaria do seu lado. A humilhação que ele estava sofrendo se voltaria contra aqueles que a causaram. Ao sair da sala para interrogatório, Marcos disse calmamente: "O que você acabou de fazer não é apenas ilegal, é um insulto à honra e à justiça. Prepare-se para responder por cada ação, porque eu nunca esqueço e nunca deixo a injustiça ficar impune." A polícia, pela primeira vez, percebeu que não estava lidando com ninguém fraco ou intimidador. Eles tinham acabado de desencadear a tempestade Marcus Thompson. Assim que o chamado do general Thompson foi recebido, o gabinete do inspetor-geral entrou em frenesi. O incidente acabava de cruzar a porta do Pentágono, e todos os detalhes da prisão ilegal precisavam ser verificados imediatamente. Na delegacia, Marcos foi levado para uma sala de interrogatório, mas desta vez a atmosfera havia mudado. Os policiais que o algemaram estavam em silêncio, com olhares desconfiados. O pânico era evidente em seus rostos. Marcos sentou-se calmamente, com as mãos ainda algemadas. Suas ações foram gravadas por testemunhas e câmeras, disse ele friamente. Cada detalhe será relatado aos seus superiores. Você será responsabilizado. Naquele momento, um sargento entrou correndo. General Thompson, recebemos uma ligação do inspetor-geral. Pediram que preparássemos um relatório completo sobre o incidente. Marcos assentiu lentamente. Muito bem. E certifique-se de que este relatório reflita com precisão o que aconteceu. Nenhum detalhe deve ser omitido. Você entenderá o que significa subestimar alguém que você considera fraco. Enquanto isso, no Pentágono, os superiores de Marcos souberam do caso. A hierarquia militar e civil imediatamente ficou em alerta. A polícia, que pensava estar agindo impunemente, de repente se viu em uma situação que jamais imaginara. Marcos sentiu a tensão aumentar, mas manteve a compostura. Sabia que sua resposta teria que ser metódica, precisa e pública. A humilhação que sofrerá não ficaria impune. Vocês acharam que conseguiriam intimidar um general negro, disse ele, com o olhar gélido fixo nos policiais. Vocês estão prestes a descobrir que toda ação tem suas consequências. E acreditem, elas serão severas. Nos corredores da delegacia, os sussurros se transformaram em rumores. A polícia tinha acabado de cometer um erro grave. E o general Marcus Thompson iria garantir que isso não ficasse impune. Marcus Thompson sabia que no mundo moderno, a justiça não se limitava a escritórios e relatórios oficiais. Câmeras e celulares de testemunhas haviam registrado toda a prisão. Essas evidências precisavam ser utilizadas em todo o seu potencial. Sentado na sala de interrogatório, ele pegou outro telefone de segurança e contatou seu assessor de imprensa. Prepare uma declaração oficial, ordenou calmamente. O incidente deve ser tornado público em 30 minutos com todas as evidências visuais. Nenhum detalhe deve ser omitido. Enquanto isso, os policiais responsáveis por sua prisão foram convocados perante seus superiores. Seus rostos pálidos revelavam pânico. A hierarquia, alertada pelo Pentágono, já começava a pesar as consequências de um ato racista cometido em plena luz do dia. A declaração oficial de Marcos circulou nas redes sociais e foi retransmitida por diversos veículos de comunicação locais. O vídeo de sua prisão circulava em todas as plataformas, acompanhado de um texto frio e factual. Um general 4 estrelas havia sido preso ilegalmente por policiais, e o Pentágono interveio para investigar. A opinião pública rapidamente se indignou. Os apelos por respeito à autoridade e à justiça se multiplicaram. Marcos sabia que essa pressão da mídia era uma arma poderosa. Os policiais responsáveis estavam agora sob ataque da opinião pública, da hierarquia e do sistema judiciário. A tensão na delegacia era palpável. Os policiais olhavam para as telas de televisão com a garganta apertada. Cada comentário nas redes sociais, cada notícia, reforçava o peso do erro. Marcos, no entanto, manteve a calma. Ele havia transformado sua situação pessoal em uma demonstração de justiça e autocontrole. A humilhação que sofrerá agora estava sendo usada contra aqueles que pensavam que poderiam prejudicá-lo. Vocês acharam que poderiam me prender sem consequências, disse ele friamente aos policiais. Agora vocês vão entender o que significa subestimar alguém que nunca se deixa intimidar. Na manhã seguinte, o clima na delegacia era sufocante. Os superiores dos policiais que efetuaram a prisão haviam convocado uma reunião de emergência. Marcus Thompson, ainda sob vigilância, mas livre para circular, observava calmamente o desenrolar da situação. No Pentágono, o inspetor-geral havia aberto imediatamente uma investigação interna.
Todos os policiais envolvidos seriam interrogados, e todas as gravações corporais e de vídeo de vigilância já estavam sendo analisadas. Os erros e o racismo explícito não podiam mais ser ignorados. Na delegacia, os policiais responsáveis foram chamados um a um para responder a perguntas específicas. Olhares evasivos e hesitações revelavam seu nervosismo. Mentiras e desculpas improvisadas só pioravam a situação. Marcos, informado de cada passo por seu assessor de imprensa e seus contatos no Pentágono, permaneceu impassível. Cada ação da polícia local, cada documento arquivado, cada depoimento reunido servia à sua estratégia: transformar a humilhação inicial em um exemplo público de justiça implacável. Na mídia, multiplicaram-se as reportagens e análises. Comentaristas militares destacaram o absurdo e a gravidade de prender um general de 4 estrelas, enquanto cidadãos pediam sanções severas contra a polícia. A pressão aumentava inexoravelmente. Marcos sabia que sua paciência e calma eram armas mais poderosas do que a raiva. Ele deixou o sistema e a opinião pública fazerem seu trabalho e já se preparava para atacar em outro nível: a justiça militar e as carreiras de policiais racistas. Toda ação tem suas consequências, murmurou para si mesmo. E aqueles que me subestimaram logo entenderão o poder da justiça e da verdade. Nos dias que se seguiram, os policiais responsáveis pela prisão do general Thompson começaram a sentir o peso de suas ações. O medo se instalou em suas mentes. Cada telefonema, cada e-mail do Pentágono ou do inspetor-geral os deixava nervosos. Dentro da delegacia, seus colegas cochichavam pelas costas. Alguns olhavam para as telas dos computadores e viam os vídeos da prisão viralizarem. As redes sociais estavam repletas de comentários indignados, artigos analíticos e até mesmo ex-soldados expressando sua consternação. Marcos, no entanto, manteve a calma e o método. Sabia que o medo e o pânico de seus oponentes eram aliados poderosos. Continuou a coordenar cada passo com seus contatos no Pentágono e na inspetoria policial. Cada relatório investigativo, cada depoimento colhido, fortaleceria diretamente sua posição e minaria a dos policiais racistas. Em uma reunião disciplinar, os policiais foram confrontados com a gravidade de seu erro. Seus superiores os encaravam com severidade, e o tom que usavam não deixava espaço para desculpas. Marcos, mesmo fisicamente ausente, pesava na sala simplesmente pela ameaça de suas intervenções. Seus superiores começaram a cogitar sanções severas, suspensão, investigações disciplinares aprofundadas e até mesmo demissão para alguns. Os policiais entenderam que agora estavam isolados, expostos e vulneráveis. Em seu escritório temporário na delegacia, Marcos refletiu por um momento. Ele sabia que sua resposta precisava ser abrangente, não apenas para si mesmo, mas para enviar uma mensagem clara de que o racismo e o abuso de poder jamais ficariam impunes, especialmente contra alguém de sua posição. A tempestade que ele havia desencadeado mal havia começado. E os policiais que pensavam tê-la sob controle estavam agora no centro de um turbilhão do qual não sairiam ilesos. A pressão sobre os policiais responsáveis pela prisão ilegal estava se tornando insuportável. Marcos Thompson, sempre calmo e metódico, via cada movimento de seus oponentes sair pela culatra. Agora ele tinha controle total da situação, não pela força, mas pela verdade e pela opinião pública. A mídia militar e civil relatou o incidente com precisão. Um general de 4 estrelas havia sido preso sem justificativa por policiais racistas. As imagens capturadas por testemunhas, combinadas com declarações oficiais do Pentágono, impossibilitaram qualquer tentativa de minimizar o incidente. Na delegacia, os policiais eram interrogados continuamente. Cada mentira, cada contradição em suas declarações fortalecia o caso contra eles. Marcos, informado em tempo real por seus contatos, sabia exatamente quais evidências destacar para maximizar o impacto. Em uma coletiva de imprensa organizada por sua equipe, Marcos compareceu com uma calma impressionante. Explicou os acontecimentos com base nos fatos, enfatizando a importância do respeito à autoridade, à justiça e à disciplina. Cada palavra cuidadosamente ponderada, cada frase ponderada, transformava a humilhação sofrida em uma demonstração de poder e controle. Os oficiais, cientes de que suas carreiras estavam em jogo, não podiam mais recuar. Seus superiores começaram a preparar sanções severas, suspensões imediatas, investigações disciplinares rigorosas e, para alguns, demissão imediata. Marcos sabia que não se tratava apenas de uma vitória pessoal. Era uma mensagem para todos aqueles que acreditavam poder abusar de seu poder e posição para intimidar ou humilhar os outros. A justiça, quando bem utilizada, é implacável.
No silêncio de seu escritório temporário, Marcos se permitiu um pequeno sorriso. A humilhação inicial se transformará em triunfo. Os policiais racistas estavam agora presos por suas próprias ações, e a verdade estava vindo à tona. Nas semanas seguintes, a máquina administrativa e midiática posta em movimento por Marcus Thompson atingiu seu ápice. Os policiais responsáveis por sua prisão ilegal foram confrontados com os resultados da investigação interna. As evidências eram avassaladoras: vídeos, depoimentos, relatos contraditórios e até mesmo suas próprias confissões. Seus superiores, incapazes de ignorar, anunciaram as primeiras sanções. 2 policiais foram imediatamente suspensos, aguardando uma decisão final sobre a demissão. Os demais foram submetidos a investigações disciplinares aprofundadas. A reputação que eles acreditavam intacta foi destruída em apenas algumas semanas. Enquanto isso, a mídia continuou a noticiar o caso. As imagens e declarações de Marcos desencadearam uma onda de indignação pública contra abusos de poder e racismo institucional. Vozes militares e civis elogiaram sua abordagem calma e estratégica, enquanto policiais racistas foram apontados como exemplos a não serem seguidos. Marcos, por sua vez, havia recuperado sua dignidade e autoridade intactas. Cada passo da resposta havia sido planejado e executado com precisão. O que começara como uma humilhação pública se transformou em um triunfo moral e profissional. Em uma cerimônia informal em seu escritório, seus colegas militares o parabenizaram pela condução exemplar da crise. Marcos os encarou com calma. Disciplina e respeito não são privilégios, são obrigações, disse ele. E aqueles que se esquecem disso acabam pagando o preço. Por fora, os policiais racistas estavam começando a enfrentar as consequências pessoais e profissionais de suas ações: reputações arruinadas, carreiras prejudicadas e uma lição dolorosa sobre o poder da verdade e da justiça. Marcos estava em pé na janela do seu escritório, contemplando a cidade. Ele sabia que aquela vitória ia muito além de si mesmo. Era um lembrete de que mesmo os mais poderosos podem ser confrontados com a verdade e que a injustiça, se não for contestada, sempre acaba se voltando contra aqueles que a cometem. Com a demissão dos policiais racistas e as sanções impostas, toda a delegacia passou por uma profunda mudança. O medo inicial dos policiais deu lugar a uma nova consciência: ninguém está acima da lei e qualquer abuso de poder pode ter consequências irreversíveis. Marcus Thompson, por sua vez, estava retornando à sua rotina militar, mas o incidente abriu um precedente poderoso. Suas ações enviaram uma mensagem clara: racismo e bullying jamais seriam tolerados, mesmo em instituições destinadas a proteger e servir. Reuniões de treinamento e conscientização foram realizadas na delegacia. Os gerentes de linha usaram o caso como um exemplo concreto do que evitar. Os jovens policiais, antes intimidadores e às vezes arrogantes, começaram a refletir sobre seu comportamento. Marcos, convidado a palestrar em conferências sobre disciplina e integridade, tornou-se um símbolo de justiça e autocontrole. Sua experiência mostrou que o poder não reside na força bruta, mas na estratégia, na paciência e na coragem moral. Nas ruas, aqueles que filmaram a prisão e compartilharam os vídeos continuaram a receber mensagens de gratidão. O general transformou uma injustiça pessoal em uma vitória coletiva, e a história se tornou um estudo de caso clássico sobre como lidar com o racismo institucional. Para Marcos, este caso não foi apenas uma vitória pessoal, mas uma lição para todos. Mesmo diante da arrogância e da injustiça, a verdade e a justiça sempre triunfam. Poucos meses após o incidente, a delegacia havia mudado. O medo e a arrogância deram lugar a um novo respeito pela disciplina e pela justiça. Os policiais responsáveis pela prisão racista tiveram suas carreiras destruídas. Alguns foram demitidos, outros transferidos ou suspensos. Cada um sofrendo o peso de suas ações. Marcus Thompson retornou ao serviço militar, mas sabia que seu papel agora ia além do mero comando. Ele havia se tornado um símbolo vivo, alguém que, com calma, estratégia e coragem, conseguia transformar a injustiça em uma lição universal. Em uma cerimônia de reconhecimento, seus colegas militares e civis o parabenizaram. Você demonstrou que a dignidade e a justiça não dependem do medo ou da força, disse um general. Marcos assentiu, humilde, mas firme. Justiça é uma responsabilidade, não um privilégio, e todos devem responder por ela. Lá fora, a cidade e a mídia continuaram a relatar a história, não mais como um escândalo, mas como um exemplo inspirador. Jovens policiais, cidadãos e até policiais novatos tomaram nota. Arrogância e racismo têm um preço, mas a verdade e a justiça sempre triunfam. Marcos parou em frente à sua mesa e contemplou a cidade uma última vez. A humilhação sofrida se transformará em um triunfo duradouro.
Ele sabia que suas ações não mudariam o mundo da noite para o dia, mas haviam pavimentado o caminho para uma cultura de responsabilidade e respeito. Na calma recém-descoberta de seu escritório, ele murmurou para si mesmo: quem subestima a justiça sempre acaba pagando por ela. E quem a respeita pode fazer a diferença. Assim termina a história de um general 4 estrelas preso por policiais racistas, mas que conseguiu transformar uma humilhação em uma vitória retumbante, deixando uma lição indelével para todos.